O Bahia pode subir no sábado. Será que o Sport vai ser realmente punido? E tem coisas que só acontecem na Bahia. Fala galera do YouTube, beleza? João chegando na sua quarta-feira pela manhã para trazer um conteúdo muito especial. Ainda estou podendo gravar, mas aí eu vou ter amanhã à tarde novidades sobre a questão do isolamento aqui do meu lugar de trabalho e vou precisar realmente da ajuda de vocês, porque o que eu vi é realmente acima das minhas capacidades. Mas eu conto, antes de qualquer coisa, antes da gente começar a trabalhar nesse projeto, eu conto aí com o seu like, com a sua inscrição, com a ativação do sininho e você aqui comigo compartilhando muito para poder ajudar esse canal a continuar crescendo. Eu tenho para vocês uma coisa que é muito importante, que a gente está na bruxa para poder querer subir logo. E a gente fala assim, gente, o Bahia vai subir, ai meu Deus, vai ter o jogo de sábado e o Bahia vai subir sábado. Eu olhei o Globoesporte.com e diz assim, o que o Bahia precisa para garantir o acesso contra o Vila Nova? Vamos ver os cenários. O acesso da gente nunca teve tão perto. A gente tem aí a chance matemática e o primeiro match point vai ser marcado no sábado contra o Vila Nova. É importante que o Bahia vença o Vila Nova. Ponto. Então, esse é o primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? Vencer o Vila Nova. Vencer bem, vencer tranquilo, né? O Bahia está na terceira posição e tem 4 pontos de vantagem para o Sport, que é o primeiro time fora do G4. E o Sport tem o Sampaio Corrêa, o Criciúma, o Ituano e o Londrina, que tem o tricolor ao alcance, ou seja, esses 4 clubes aí têm posição de subir. Em caso de triunfo contra o Vila Nova no sábado, não teremos muito motivo de preocupação. Ituano e Londrina ficariam sem chance de alcançar a gente. E o acesso já pode ser confirmado agora na 36ª rodada. Basta que esses cenários aconteçam. Que o Bahia vença o Vila Nova, tranquilo, suave, que o Londrina e o Sport não ganhe o Londrina, que seja empate, que o Vasco não importe muito também, para mim o do Vasco não é importante, e Ituano e Sampaio Corrêa não tem que haver vencedor. E aí o Globo Esporte diz pra gente, o Bahia vence o Vila Nova, o Sport não vence o Londrina, o Criciúma não vence o Vasco, e o Sampaio não vence o Ituano. Com esse primeiro combo, o Bahia garante a classificação matemática, já que ele iria aos 60, e com o número de triunfos, que é o primeiro critério de desempate, ele não seria mais alcançado. A única notícia que deveria ser ruim, segundo o GE, é que deveria esperar o jogo Ituano e Sampaio. E esse jogo foi antecipado para as 4h30, então acaba todo mundo juntinho, e se a gente vencer o Ituano e o Sampaio empatarem, Criciúma não venceu o Vasco, o Sport não venceu Londrina, a gente já sobe de lambuja e já faz a festa, e vai ter gente se jogando no dique, vai ter gente pagando promessa. Eu quero ver os vídeos das promessas que vocês fizeram, eu quero ver, porque eu estou muito ansioso para ver isso. O cenário 2 é um cenário mais simples, é o Bahia vencer o Vila Nova, ou seja, a gente sempre tem que vencer. O empate entre Criciúma e Vasco, o Sport não vencer do Londrina. No cenário, a festa do acesso está liberada depois do apito final na Fonte Nova. O panorama é possível porque Vasco e Sampaio se matam na rodada 37. Então, a gente já vence essa questão de acesso agora. Só depende da gente, né? Então, a gente vai precisar fazer isso da melhor maneira possível para poder a gente ter o nosso acesso no sábado. Basta vencer o Vila Nova e torcer para que Sport e Vasco não ganhem, Sport e Ituano não ganhem os seus jogos, e aí vai estar liberada a festa na Arena Fonte Nova. Eu tenho 2 assuntos em um para abordar agora, e eu vou dizer a vocês que eu não me sinto confortável para abordar esses assuntos. Primeiro deles é sobre a punição que vai ser imposta ao Esporte Clube do Recife. Ah, mas é o canal do Bahia, por que você vai estar falando do Recife? Porque hoje, o dia inteiro, foi dito que o Sport perderia ponto, que o Vasco perderia ponto, que todo mundo perderia ponto, e não é bem assim que a banda toca.
PVC, lá no Globo Esporte, disse que o STJD deve anunciar interdições preventivas à Ilha do Retiro e ao Castelão. E aí ele fala que o caso mais grave é o da Ilha de Retiro, que deve receber a proibição preventiva de abrir os seus portões para jogos. A tendência é que aconteça o mesmo lá no Ceará, no Castelão, por conta das torcidas organizadas, né? No caso, a do Castelão, isso a gente não tem nada a ver com isso. E aí ele faz um panorama a respeito disso. E ele fala também da jurisprudência. O jogo Grêmio e Bahia não deveria ter acontecido na Arena se a punição da perda de mando de campo fosse aplicada ao Grêmio, como anunciado antes da transformação da pena em multa. Os julgamentos em primeira instância de Esporte Ceará devem acontecer entre terça e quarta, 25 ou 26 de outubro da próxima semana. Não há consenso sobre perda de pontos, mas a certeza é que as praças precisam ser fechadas e os mandantes punidos. Eu estava olhando o canal do Luiz Heitor e ele tinha feito uma reflexão sobre isso, sobre justamente o Bahia, o Sport e o Vasco e o Fortaleza, o Ceará terem perda de pontos sobre o jogo, e aí a matéria da qual ele se debruçou deu nota que não era possível essa perda de pontos, justamente por conta de já ter ouvido a invasão antes e que não tinha jurisprudência para isso. Eu penso um pouquinho de... Ele consultou uma matéria do site do GE, onde tinha um consultor do esportivo, né, do ramo esportivo a respeito disso. Então, ele consultou e ele falou, olha, perda de ponto acho que não ocorre, o resultado é mantido, mas o esporte tem, dentro da sua praça, a impossibilidade de mandar jogos com público. Pode haver um efeito suspensivo, e esse efeito suspensivo, ele pode fazer com que o time perca mando apenas ano que vem. Isso aí é uma outra seara. Mas onde eu quero chegar, porque ser dois assuntos em um só? No final de semana a gente teve o Bavi Sub-15. João, mas você só vai falar disso agora? Eu só vou falar disso agora porque eu estava pensando a respeito disso. E no Bavi Sub-15, o Bahia botou 3-0 no Vitória. E aí o que aconteceu? Um dirigente do Vitória, né, invadiu o campo, o senhor Thiago Noronha, que é coordenador da Brase, e ele foi em cima do atacante do Sub-15 tricolor, o Roger, né? Que fez 3 gols, que fez um gol e mandou a torcida rival calar a boca, lá no CT Flávio Tenajura no último domingo. E isso gerou uma contenda, e aí ele desceu para poder quebrar o menino no pau, para poder admoestar o menino, para poder dizer que o menino não tinha que fazer aquilo, que não era da seara dele fazer aquilo, e criou uma confusão generalizada, né? E isso já tinha acontecido em um outro momento, na final do Estadual Sub-20, em junho, onde o mesmo causou tumulto, tanto no reinício da partida, quanto na etapa final, colocando, insultando os jogadores tricolores. O Bahia se manifestou através de uma nota. O Esporte Clube Bahia vem a público denunciar, vem a público anunciar que adotará as medidas junto ao TJD e ao Juizado de Menores após o episódio lamentável ocorrido na semifinal do Campeonato Baiano Sub-15, no domingo durante o clássico entre as duas equipes no estádio do Barradão. No momento em que o árbitro encerrou o primeiro tempo, um diretor do time adversário, denominado Thiago Noronha, adentrou a campo, o gramado correndo, e foi em direção ao Meia Roja, autor do terceiro gol que havia acabado de acontecer. Em vez de dar bom exemplo à formação dos jovens, de apenas 15 anos, o referido dirigente, com idade de ser pai dos garotos, hostilizou e ameaçou o atleta do Bahia, com palavras de baixo calão, e criando uma confusão generalizada dentro de campo. O senhor Noronha já havia apresentado uma postura incompatível com o cargo na final do Sub-20 em junho desse ano, e ainda causou tumulto tanto no reinício da partida quanto na etapa final, insultando e colocando pressão despropositada à arbitragem e aos jogadores tricolores. E aí o atleta, o juiz, né, o árbitro, o senhor Marcelo Jesus de Santos, apitou o clássico. Ele falou que precisou o dirigente do Vitória ser contido por comissão técnica e policiais militares. E afirmou, ao contrário do que foi exposto, o diretor da divisão de base do Vitória entrou em campo apenas para conversar com o atleta Roger,
né? Essa é a nota do Vitória. E essa nota, eu trago ela aqui num outro portal que defendeu essas coisas. Assim, a Vitória se manifesta após o ocorrido em confusão ocorrida no Bavi Sub-15. A nota de esclarecimento. O Sport Clube Vitória vem esclarecer acerca dos fatos ocorridos no domingo, dia 16/10, por ocasião do jogo envolvendo a equipe rubro-negra sub-15 e do Sport Clube Bahia no centro de treinamento Manuel Pontes Tanajura, válido pelas semifinais do Baiano. Ao contrário do que foi exposto, o diretor do Vitória, Thiago Noronha, entrou em campo apenas para conversar com o atleta do Sport Clube Bahia, quem já o acompanha suas trajetórias desde os 10 anos de idade, visando orientá-lo para que mantesse um comportamento adequado durante a disputa esportiva. Não faz parte da conduta de Thiago Noronha a adoção de qualquer comportamento agressivo para com atletas, muito menos da divisão de base, pois o referido dirigente sempre prega que através do esporte deve ser formado e não só também o cidadão. A título de exemplo, no dia anterior, em partida sobre as sub-13 do Vitória do Bahia, partiu do diretor a iniciativa de conduzir os atletas a cumprimentarem a equipe vencedora, que na ocasião se sagrara campeã da Copa das Favelas. Comportamento próprio usual de Thiago Noronha, que foi motivo de elogios públicos pelos presentes da organização, inclusive pela Comissão Técnica do Sport Clube Bahia. O Sport Clube Vitória e seus dirigentes reafirmam o compromisso e o tratamento com o fair play em relação aos seus adversários na prática da atividade esportiva, jamais compactuando com atos antidesportivos como indevidamente noticiados. Então vamos lá. E aí eu vou dar a minha opinião. É engraçado que quando eles pescam ou cavam túmulos, eles estão certos. Quando a gente faz dancinha, a gente toma murro. O futebol, ele tem se tornado alvo de uma seara extremamente complexa dentro do mundo esportivo. Nós, enquanto torcedores, já somos vezeiros em trazer e provocar os nossos amigos, rivais e dentre outros, com chacotas e outras coisas. E há necessidade da gente também aceitar essa provocação e em forma de tá tudo bem. Raniel, atleta do Vasco, quando fez o gol contra o Sport, foi lá e mandou calar a boca, fez o DPA, que é o sinal da organizada do Vasco e do Santa Cruz, as quais são aliadas, e mandou o ouvido. E a torcida do Sport não teve maturidade e invadiu o campo e provocou cenas lamentáveis no estádio da Ilha do Retiro. O atleta do Bahia, ele comemorou o seu gol. E ele não tinha a sua torcida, já que os Bavis, por conta da imaturidade de ambas as torcidas e da falta de senso de ambas as torcidas, é de torcida única. Então, eles fizeram o gol e foram comemorar, mandar calar a boca e mandar ficar quieto. Se eu faço o gol, eu danço, eu imito uma galinha. E você que venha para a mão depois. O problema é que a gente banalizou o que é provocação e o que é rivalidade. E trouxe isso para uma esfera muito mais complicada do que ela realmente é. Nós estamos em um momento que a gente não precisa desse tipo de ação. Eu acho que as rivalidades no futebol elas são saudáveis desde quando o outro saiba respeitar isso. Se você faz comigo, eu aceito, tá tudo bem, você vai ter que aceitar quando eu fizer com você também. E aqui com o Vitória da Bahia, isso não acontece. Eles são meninos mimados e chorões. E a atitude do Thiago Noronha demonstra muito isso. A atitude de um dirigente mimado, que não aguenta perder e que não aguenta provocação. Por isso que eles estão onde estão. É bem por isso, é bem por aí. Então, acho que o futebol precisa melhorar um pouco com relação a isso e as coisas precisam ser feitas diferentes do que tem sido feitas hoje em dia. Deixa aí o seu like, se inscreva, compartilhe. Você sabe que você pode me ajudar, né? Além de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações, você pode também ajudar o canal de maneira a se tornar membro ou fazendo o Pix para ajudar também a confecção do estúdio. Eu devo trazer hoje à noite, se não me falha a memória,
um vídeo dizendo mais ou menos os valores e vai estar tudo prestado conta, vai ter notinha, vai ter tudo, e aí vai ficar tudo tranquilo e vocês vão me ajudar muito, eu vou ficar muito grato, mais ainda do que eu poderia. Tamo junto e vambora Bahia. Tchau, tchau.